Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Meu nome é Paula Brantes, eu sou mentora, palestrante e numeróloga. E aqui vai ser um espaço para eu dividir todos esses aprendizados que eu tive ao longo de um processo onde eu enfrentei 2 vezes o câncer. Eu conto sempre a minha jornada no Instagram, se você quiser me seguir lá. Meu Instagram é Paula Brantes e no TikTok também já contei lá, é @abrantespaula, tá bom? Mas começando aqui, eu tenho 41 anos e aos 35 anos eu tive o primeiro diagnóstico do câncer, logo depois da minha filha ter nascido prematura. Ela nasceu com 32 semanas, estava internada na UTI. Então ali já eu comecei a entender que eu já não tinha controle sobre a vida. Foi o primeiro aprendizado que eu tirei logo depois da minha filha ter nascido, onde eu tinha grandes expectativas sobre a maternidade. Esse sempre foi um grande sonho e eu fui postergando ao longo da minha vida por conta de trabalho. Eu queria estar num cargo específico, eu queria estar ganhando um salário específico também e fui postergando esse sonho, até que quase não pude, né, quase não pude mais realizá-lo. Mas enfim, minha filha nasceu com 32 semanas, muito pequenininha, foi direto para a UTI, ali já foi uma grande quebra de expectativa. 15 dias depois eu retornei na minha médica para retirar os pontos e eu tive a notícia de que eu estava com câncer no colo do útero. Foi um baque, né, foi um choque, eu nunca imaginei ter essa notícia. E fiz tudo o que eu tinha que fazer de uma maneira muito objetiva. Então eu simplesmente falei, tá, o que eu preciso fazer agora? Fazer cirurgia, então vamos. Tem que fazer quimioterapia, então vamos. A minha única vontade era realmente sair com a minha filha do hospital, da UTI. Ela ficou lá por 36 dias. E eu consegui levá-la para casa, fiquei um mês amamentando ela até eu começar a quimioterapia. No momento que eu comecei a quimioterapia, precisei parar de amamentá-la. E fiz quimioterapia, fiz radioterapia, a vida foi seguindo e eu voltei ao normal, que era tudo que eu mais queria. Não, eu quero que minha vida volte ao normal, quero que a vida fique normal, que ela volte ao normal. Mas a verdade é que talvez a vida não tenha que voltar ao normal, né? E a gente não tá preparado para isso. Mas eu busquei voltar ao normal. E o que era o meu normal? Era estar sempre muito estressada, era estar sempre querendo controlar tudo e todos, era estar sempre bebendo para me anestesiar e fugir da minha realidade. Então eu bebia todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo. E essa era a minha realidade. E eu tinha adicionado 2 outras coisas na minha vida, além do que eu tinha antes, que foi ser mãe e paciente oncológica, né? Então eu tinha 2 novas funções na minha vida, vivendo a mesma vida que eu tinha antes. E aí, 1 ano e meio depois, eu descobri uma metástase no pulmão. E ali foi um soco no estômago, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tinha seguido a minha vida como se nada tivesse acontecido e assim eu queria que tivesse, né, seguido. Mas a vida tava querendo que eu fizesse mudanças, né? Porque como que você se cura? E aí vão ser papos para próximos vídeos, mas eu vou dar uma visão geral da minha história aqui para depois a gente se aprofundar em alguns temas. Como que a gente se cura seguindo exatamente igual ao que a gente era antes? Não tem como, né? E aí veio a metástase. Nesse período eu já estava falando no Instagram sobre numerologia e eu precisei abrir a minha história. Precisei não, né? Mas me veio essa vontade de abrir o que estava acontecendo, porque como eu ia falar de autoconhecimento sem falar de algo tão profundo que estava acontecendo comigo. Então eu abri essa parte da minha história e as pessoas começaram a querer entender mais, a saber mais como eu ia passar por aquilo e começaram a me acompanhar. E eu comecei a dividir de uma forma muito vulnerável e muito honesta toda a minha jornada. E não foi fácil, né? Foi um tratamento bem pesado. Eu tomei 11 medicações, o cabelo caiu, né? Fiquei bem careca, sem sobrancelha, sem cílios. Mas foi o momento mais transformador da minha vida. Eu posso falar isso com todas as palavras, assim, porque eu realmente me permiti mergulhar em mim. Eu realmente entendi que eu precisava mudar. E eu entendi que, é, vivendo mesmo, que a felicidade ela era uma escolha. Porque naquele mesmo ano, em março, foi meu aniversário de 38 anos. E eu passei esse aniversário internada. Eu tava no hospital. Eu dormi sozinha, porque meu marido precisava ficar com a minha filha.
E quando eu acordei no dia do meu aniversário, eu sabia que eles iam lá me visitar, minha família, que é do Rio, né? Eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo, tava vindo pra cá, pra São Paulo, pra passar o meu aniversário comigo. Eu fiquei muito frustrada num primeiro momento por conta disso. Mas quando eu acordei lá sozinha, mais saudável, viva, sabe? Pra poder comemorar mais um ano, eu acordei muito feliz. E ali naquele momento eu fiquei, gente, a felicidade ela não tá numa linha de chegada. Ela não é algo tangível. É uma escolha que a gente pode fazer. Mesmo numa situação tão difícil, você pode sim escolher ser feliz, sabe? E não é romantizar, não, porque isso não tira a dor que eu tava sentindo daquele momento. Mas a dor se transformou, sabe? E ela tem se transformado a cada dia. E todas essas oportunidades e aprendizados que eu tirei ao longo de todo esse processo, elas vêm se fortalecendo. Eu tô me reencontrando como pessoa, como mulher, como profissional. Eu acabei de fazer uma transição de carreira, isso também vai ser tema para outro vídeo. Mas enfim, a minha vida, ela virou 180 graus, assim, eu mudei completamente em todos os pilares da minha vida. E eu sempre falo que a nossa grande dor pode ser também a nossa grande oportunidade. E é sobre isso que esse canal vai falar. E esse é o primeiro vídeo e vem muitos outros pela frente para a gente compartilhar esses aprendizados e tudo que eu vivi ao longo desses últimos anos, depois de um diagnóstico, mas também em outros momentos da vida que hoje tem outros significados para mim. Então, se você quer saber mais sobre esses aprendizados e essa troca que eu tô trazendo para cá, já me segue aqui e comenta o que vocês acharam desse primeiro vídeo e o que mais vocês querem saber sobre essa minha longa história. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.